para vocês hoje como a gente pode produzir um texto no Word que vai ser utilizado na produção de um artigo, de uma dissertação, uma tese, onde a gente consegue colocar todas as informações, por exemplo, tabelas, figuras, um índice, de maneira automática, à medida que a gente vai produzindo esse texto. Se eu quiser inserir uma figura onde eu já tinha colocado uma outra, no meio, ele vai automaticamente renumerando para a gente. Então isso vai facilitar bastante a nossa vida, né, na produção desses textos. Então eu vou começar digitando sem muita preocupação com formatações no primeiro momento. Bom, então eu vou colocar aqui, esse é o título do meu trabalho. Aí vou dar 2 Enter, vou colocar meu nome, vou dar aqui, vou colocar de onde eu estou escrevendo, a minha instituição, vou colocar Universidade Federal do ABC, só de maneira bem simples, tá bom? E aí eu vou, então coloquei essas informações básicas, depois a gente vai se preocupar com as formatações, tá bom? Então agora eu vou colocar a primeira coisa como se fosse o resumo. Então aqui vai o resumo do meu trabalho, ou do meu artigo, tanto faz, tá bom? Depois do resumo, geralmente quando a gente vai escrever, conceber o nosso artigo, então a gente tem mais ou menos já pré-formatado algumas informações. Então eu vou colocar aqui uma introdução. Então aqui vai o texto da introdução do meu trabalho. Depois a gente pode colocar procedimento experimental, por exemplo. Bom, aqui vamos descrever todo o procedimento experimental do trabalho. Aí na sequência eu vou colocar a parte de resultados. Posso colocar aqui resultados e discussão. E no final eu vou colocar aqui conclusões. E vamos deixar assim por enquanto, tá? Então eu vou começar a fazer o seguinte: aqui no meu título eu quero que ele fique destacado, por exemplo, com uma letra maior, negrito, que ele fique centralizado. Então para isso, ao invés de eu vir aqui simplesmente e mudar a fonte, mudar o tamanho, mudar a centralização e colocar em negrito, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Vejam que quando eu escrevi aqui todos os parágrafos, todas, na verdade, as sentenças que eu coloquei aqui, eu tenho aqui nesse painelzinho de estilos, está selecionado aqui, ó, esse estilo normal. Bom, então eu vou usar esse estilo normal sempre que eu quiser, não colocar um título, um nome, mas sim o texto que vai, por exemplo, o texto dentro do resumo, o texto dentro da introdução, o texto no procedimento experimental e assim por diante. E eu vou mudar então esse título de maneira apropriada. Como eu estou usando o Mac, ele é ligeiramente diferente do menu que aparece no Windows para vocês. Mas a gente pode ter um acesso ou aqui, ó, mudando essas setinhas, ou eu posso abrir aqui, tá? Ou eu posso selecionar esse painel de estilos. Então se eu vier em painel de estilos, ele vai ficar mostrado aqui à minha esquerda. Então, como eu estou colocando o título, eu vou clicar aqui, ó, nesse título, nesse painel. Então veja que ele mudou já o tamanho, colocou em negrito. Na verdade não colocou em negrito não, porque não está selecionado aqui, mas ele mudou o tamanho e isso dá uma impressão de que o texto tivesse em negrito. Mas eu não estou interessado em ter esse tipo de letra, por exemplo, essa fonte, esse tamanho, eu quero mudar isso. Então, de novo, ao invés de mexer aqui nessas configurações, eu vou alterar esse estilo que está aqui. Então, para isso, ó, já como está o estilo atual, título, eu venho aqui nessa setinha e vou colocar modificar estilo. Então, quando eu clico em modificar estilo, abre uma paginazinha aqui para mim.
Então, eu gosto bastante de utilizar, por exemplo, a fonte Times New Roman. Então, eu quero que meu texto inteiro esteja em Times New Roman. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, nessa formatação, onde está essa Aptos Display, eu vou clicar nessa seta e vou selecionar aqui, por exemplo, a fonte Times New Roman. E se eu quiser, por exemplo, para o título, eu já posso selecionar ela em negrito. Então, quando eu faço isso, automaticamente ele habilita o negrito aqui. Mas 28 eu estou achando um tamanho muito exagerado. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 16 para o título. E, além disso, eu quero que ele fique centralizado e eu vou deixar um espaçamento aqui de 1,5. Então, caso meu título tenha mais de uma linha, ele vai dar um espaçamento de 1,5 para cada uma dessas linhas. Quando eu der OK, veja lá o que acontece. Ele já mudou para mim. Então veja que esse trabalho ele poderia ser feito por esse menu, só que ele não vai ficar automatizado, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá bom? Então, eu vou manter o meu nome ainda por enquanto dessa maneira, a instituição a que eu pertenço aqui, e o resumo agora eu vou mudar também. Ao invés de colocar esse título que eu usei, eu vou usar como título 1. Então eu vou bater aqui e notem que ele mudou o tamanho da fonte, novamente, mudou a cor, ele está um tom meio acinzentado, meio azulado, um pouco diferente do que estava lá, mas eu não quero, de novo, essa Aptos Display, nem esse tamanho de fonte. Então, de novo, o que eu vou fazer? Venho aqui na setinha, modificar o estilo, e aí eu vou aqui, então, seleciono de novo Times New Roman e vou deixar em negrito também. Ao invés de 20, eu vou colocar aqui, por exemplo, 12, que é um tamanho razoável. Eu não quero ele centralizado na esquerda, ou se eu quiser colocar como justificado, então eu vou deixar centralizado à esquerda aqui, né? Vou alterar a cor da fonte, então eu vou deixar ela como preto, e vou deixar o espaçamento também como 1,5, certo? Então, eu vou fazer dessa maneira, mas depois eu vou mostrar como a gente pode voltar e otimizar, alterar esse estilo a contento, tá bom? Então, ó, eu vou clicar aqui OK. Então, eu já mudei isso. Veja, eu esqueci de mudar o tamanho da fonte. Ah, ficou 20. Então, volto lá, venho aqui e altero para 12. Dou um OK. Ele deveria ter mudado. Não sei por que não mudou. Ah, não mudou porque eu não dei o Enter. Então, eu preciso dar um Enter para sair e agora ele muda. Tá bom? Então, veja que o resumo eu já alterei dessa maneira. Então, se eu quiser que a introdução fique igual, eu posso simplesmente clicar com o botão do mouse em cima da introdução, eu não preciso selecionar a introdução, mas se eu vier aqui ó, no título 1, ele já mudou para a gente, automaticamente. E aí eu posso fazer a mesma coisa ó, no procedimento experimental, posso fazer em resultados e discussão, e posso colocar em conclusões. Então veja que eu já estou começando a fazer de forma mais automatizada essa tarefa que é colocar esses títulos de sessões da maneira que eu quero formatar, em negrito, centralizado à esquerda, né, tudo bonitinho. Agora vamos supor que eu queira ainda assim manter uma numeração. Então eu quero que a minha introdução ela comece com o número 1, mas o resumo eu não quero. Tá? Então eu vou manter o resumo só sem numeração, mas aí eu vou colocar a introdução é número 1, o procedimento experimental número 2, como se fossem sessões numeradas. Tá? Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na introdução e aí ao invés de título 1, eu vou colocar o título 2. Tá bom? Então quando eu vim título 2, de novo, ele perdeu a formatação que estava antes, então qual é a minha tarefa? Voltar aqui na setinha, modificar o estilo, e aí eu vou para o título 2 fazer aquilo de novo. Ó. Vou selecionar Times New Roman, negrito, vou colocar aqui fonte tamanho número 12, já está em negrito, então altero a cor da fonte para preto, porque ele estava num tom mais azulado. Vou manter esse alinhamento à esquerda, vou colocar espaçamento 1,5, mas aí eu vou alterar aqui, ó, nessa opção formatar, eu venho e vou selecionar aqui, ó, numeração. Então, quando eu faço essa numeração, veja, ele tem aqui marcadores de numeração e vários estilos, várias abas aqui. Uma é somente com marcadores, e ele não tem marcador nenhum selecionado. Eu posso colocar uma lista numerada, veja, com um ponto, ou um abre colchete, ou em algarismos romanos, ou em letras, com ponto, letras maiúsculas.
letras minúsculas com abertura, fechamento de parênteses, perdão, a mesma coisa aqui, letras minúsculas e ponto, numerais itálicos, da maneira que eu quiser. Mas eu tenho uma outra opção aqui, ó, vários níveis. E quando eu venho em vários níveis, ele vai criar uma certa tabulação aqui, ó. Então o nível 1, o nível 1.1 ele está deslocado, o 1.1.1 está mais deslocado ainda, e assim por diante. Ou, se eu não quiser esse deslocamento, eu posso manter uma sequência de alinhamento. Eu acho que às vezes fica mais interessante a gente alterar essas formas colocando um certo deslocamento. Então, se eu clicar aqui, ó, e der um OK, eu vou fazer isso aqui agora, ó. OK, né? Então, veja que ele colocou isso daqui como 1.1. Não, mas isso não é o correto. Por quê? Porque ele deveria estar como 1. Então, se eu clicar aqui no título 1, vamos ver o que acontece. Ó, ele volta para aquela formatação, porque eu não alterei. Então, eu quero que esse título 2, na verdade, eu tenha essa formatação aqui. Ó. Eu vou alterar aqui de novo a numeração. Então, se eu vier aqui em 1.1, veja, ele perdeu aquela personalização. Então, eu posso vir aqui, ó, e no título 1, eu vou alterar isso daqui, tá certo? Vou deixar, então, esse como sendo o título 2. E aqui eu deveria mudar, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui, né, o estilo. Ó, posso colocar aqui vínculo, o título 1 dessa maneira e o título 2 aqui. Ó. Então, se eu vier OK, de novo, OK. Então, veja lá, ele numerou aqui e numerou aqui. Mas então eu vou alterar esse aqui de novo. Então, ó, vou fazer assim, vou bater aqui e vir para título 1. Óbvio que isso daqui ficou ainda com esse número. Então, se eu quiser tirar, eu vou alterar este título que eu tinha colocado aqui primeiro. Né? Então, aqui é o título 1. Esse é o título. Então, eu venho aqui, ó. Perdão, título 1. Então, eu vou fazer assim, ó. Ao invés de título 1, eu vou deixar como subtítulo, por exemplo. E aí, então, eu criei um novo estilo e vou alterar isso daqui, ó. Vou modificar esse estilo. Então, venho aqui, ó, de novo, Times New Roman, negrito. Vou deixar com tamanho 12, mudar a cor da fonte para preto. Vou deixar alinhado à esquerda, espaçamento 1,5. E eu não quero numeração, tá bom? Então, vou manter assim, OK. Então, ele está lá. E aí, a introdução apareceu com 1. Procedimento experimental, automaticamente 2. Resultados de discussão 3, conclusões 4. Ok, então vamos supor agora que no meu procedimento experimental eu vou ter subseções. Então vamos supor que eu queira colocar técnicas de caracterização que eu usei, materiais e métodos, e aí eu vou colocar então um novo título. Então se eu vier aqui ó, em título 2, veja, ele automaticamente entende que ele tem que fazer esse deslocamento e vai colocar então o número que eu tenho aqui dessa seção, que é 2, no procedimento experimental, e coloca 2.1. Então, vou colocar aqui, por exemplo, materiais utilizados. Então, descrevo os materiais utilizados. Aí, eu quero colocar agora uma nova seção, por exemplo. Então, vou colocar título 2, uma subseção, né? Então, vamos colocar aqui difração de raios X. Então, coloco aqui, descrevo o princípio da técnica e o equipamento utilizado. Bom, se quiser colocar mais uma seção, então clico em título 2. Vamos colocar espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier. Pronto, então descrevo. Vou só copiar aqui para ficar mais fácil. Então copio e colo aqui só para ficar um texto descritivo. Né? Então eu já estou formatando de maneira um pouco mais otimizada. E a mesma coisa eu poderia fazer para resultados de discussão. Se eu quiser dividir em subseções, ou então se eu bater aqui em título 2, de novo, ele já coloca 3, que é o início dessa seção, e vou colocar aqui, então, difração de raios X. Posso dar um Enter, vou de novo lá, título 2. Então, a mesma coisa aqui da espectroscopia, só copio o título todo, ó, e vou colocar aqui.
né? Então aí eu vou escrevendo de maneira apropriada, certo? Então eu já melhorei um pouco mais essa formatação de texto. E como eu havia dito para vocês, ó, esse texto que está aqui, por exemplo, essa sentença que está no resumo, na introdução, está com uma fonte de novo que é aquela que eu não quero. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou alterar o normal. Então já está selecionado o estilo normal aqui. Então eu venho normal, modificar estilo e vou fazer assim. Então ao invés de aptos, eu vou deixar aqui como Times New Roman, mas normal, certo? Vou deixar com tamanho 12, sem estar em negrito, e ao invés de alinhado à esquerda, eu quero o texto justificado, com as margens à esquerda e à direita, né, o texto alinhadinho ali. Quero colocar em espaçamento 1,5, mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, veja, aqui a gente tem uma pré-visualização. O texto está começando alinhado à esquerda, junto com o resumo, com o número 1 da introdução, o 2, mas eu quero que essa primeira linha seja deslocada, como se a gente tivesse lá no ensino fundamental, aprendendo a colocar 2 dedos, espaço, travessão. Então vou fazer de maneira apropriada. Venho aqui, ó, em formatar e venho em parágrafo. Aí no parágrafo eu posso mudar algumas coisas com relação ao recuo. Então aqui em cima, veja que o alinhamento já está justificado, o corpo do texto, e aqui eu vou mexer nos recuos. Só que ao invés de mexer aqui recuo esquerda e direita, eu venho aqui nesse especial, que está aqui, ó, por exemplo, primeira linha, e eu tenho o quanto ele vai ser deslocado. Então veja que aqui no painel de pré-visualização ele já mostra que ele deslocou de 1,25 centímetros. E isso eu posso colocar de maneira apropriada. Eu defino isso. Se eu quiser 1,25, 1,5, 1, então posso alterar apropriadamente isso daqui. E aí eu posso ter de novo esse espaçamento que é dado aqui, ó, entre parágrafos ou entre linhas. Para o caso do normal, eu não vou colocar nenhum espaçamento antes nem depois. E o espaçamento das linhas é somente de 1,5. Mas se eu quisesse, por exemplo, escrever um parágrafo inteiro, quando eu for escrever o outro, eu quero um espaçamento diferente, um pouquinho maior, eu posso mudar aqui, por exemplo, um espaçamento depois para 6 pontos, 12 pontos. Então, cada parágrafo que eu for escrever, ele vai dar um espaçamento diferente. Mas não é o meu propósito, então eu vou fazer assim, vou dar um OK e OK. E olha só o que vai acontecer. Todo o meu texto, que já estava escrito com normal, ele foi automaticamente atualizado porque eu mudei esse estilo. Então o meu nome já está formatado dessa maneira com um espaçamento aqui de 1,25, uma tabulação. O centro onde eu estou também, a mesma coisa o resumo, aqui também, tudo já foi alterado. Mas aí, vamos supor que o meu nome, eu não quero que ele fique com esse deslocamento. Então eu posso fazer o seguinte, se eu quiser centralizado, eu posso colocá-lo. Mas ele vai dar uma centralização baseada com esse espaçamento que já está aqui, ó. Então eu posso manualmente deixar o cursor na linha do Fábio. Se eu alterar aqui, ó, trago ele para o início e agora eu coloco ele centralizado. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o centro, ó. Então vou tirar essa tabulação manual para isso e vou colocar como centralizado. E vamos supor que eu queira que o meu centro esteja em itálico. Então aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou alterar o formato todo, porque senão ele vai alterar tudo. Então eu vou mudar somente o centro e vou colocar aqui como itálico. Então, veja, eu vou agora alterando da maneira como eu quero isso tudo. Tá bom? Se eu quisesse colocar um abstract, alguma coisa assim. Mas vamos supor que esse é o trabalho que eu vou usar na minha tese ou na minha dissertação. E aí eu quero ter um índice. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir, por exemplo, colocar aqui o resumo e vou colocar um índice depois do meu resumo. Então eu tenho maneiras bastante otimizadas e rápidas. Eu posso vir aqui, ó, em referências e colocar aqui em sumário. Então se eu clicar na setinha, ele vai me dar várias opções de sumário que eu posso utilizar. Né? Ele posso dar um sumário clássico, onde ele coloca aqui esse sumário escrito e depois título 1, título 2, que já está formatado com os estilos que eu estou usando aqui no meu painel de estilos, ou um sumário contemporâneo, um sumário formal, um sumário moderno, ou eu posso personalizar. Vamos supor que eu queira selecionar o clássico e eu coloquei aqui, ó. Então veja só o que ele fez. Ele já automaticamente mudou para mim isso de maneira automática. Mas, veja, não é o que eu gostaria que fosse. Por quê? Eu posso voltar aqui na página inicial, então se eu só clicar
com o cursor aqui do mouse, eu posso ver o seguinte, ó, que essa primeira linha, de novo, ele está mantendo aqui como aptos, não é a fonte que eu quero, e ele deixou aqui como um hiperlink. Então, nesse hiperlink, o que, que acontece? Eu tenho uma formatação diferente que eu vou utilizar. Então, se eu vier aqui, modificar o estilo, e vou alterar isso. Então, de novo, venho aqui para Times New Roman, posso deixar sem estar em negrito, vou mudar a cor aqui para preto, tá certo? Então, vou deixar toda essa parte que vai mostrar, se eu quiser sublinhado ou não, mas vou deixar, por exemplo, em negrito, tiro isso daqui e vou deixar uma fonte com tamanho 10, por exemplo, vou deixar menorzinho. E aí no parágrafo eu vou colocar aqui que não dá para alterar, tá certo? Então esse hiperlink vai ficar dessa forma. Então eu só mudei esta maneira como está escrito aqui. Então, se eu quiser, eu posso tirar esses espaços aqui, ó, posso fazer um a um, deixar a introdução com esse tracejado, mas eu posso melhorar isso depois. E aparecer essa setinha, se eu só clicar e tirar, ela some, tá bom? Isso faz com que eu perca um pouco dessa formatação. Então, se eu voltar para isso aqui, ele aparece lá e deixa isso com esse pequeno recuozinho que vai ter entre o número e a introdução, tá bom? Então, se eu quiser, depois eu posso voltar e alterar isso, tirar espaçamentos, né, deixar numa página só, mas via de regra eu poderia vir com o cursor do mouse, parar, se eu clicar como é um hiperlink, ele vai para a página ou para o local onde ele está mostrado ali. Então eu venho aqui fora, ó, clico, vou com o cursor, e aí eu vou tirar então este espaçamento, vou deixar ele aqui, ó, alinhado com essa pequena tabulação que está aqui, ó. Então, de novo, vou descer mais um pouquinho aqui, ó, e vou alterar isso para cá. De cima, não sei porquê, mas ele não alterou. De volta lá com o cursor do mouse aqui, ó, só para ele ficar direitinho. E aí eu posso, então, clicando, voltando só com o cursor do mouse, alinhar isso daqui. Porém, depois, se eu vier a atualizar, ele vai perder essa formatação. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho como alterar isso de novo. Então, veja que eu já ganhei um pouco de informações aqui. Mas notem que no meu sumário, que está com essa cor, inclusive, diferente, aqui, ó, cabeçalho do sumário, eu poderia modificar esse estilo, né? Então, vou deixar aqui de novo como Times New Roman, vou deixar em negrito, a cor eu quero preta, deixar tamanho 14 e vou deixar alinhado aqui, ó. Então, mudo, ele altera isso daqui, né? Então, tudo que eu vier a colocar, ó, eu posso mudar aqui, ó, sumário 1, tá certo? Então, posso vir aqui, ó, modificar o estilo. Então, o estilo, de novo, não é aptos, eu quero como Times New Roman, negrito, 12, espaçamento duplo, não, vou deixar espaçamento simples e vou deixar alinhado à esquerda. Então, isso já vai fazer o quê? De maneira automática, mudar essas coisas. Então, ó, se eu vier aqui, ó, aqui ele aparece como hiperlink. Por quê? Porque eu tô no número, mas aqui, ó, ele pode mudar à medida que eu vou avançando essas coisas, né? Então, se eu vier aqui em conclusões, ele bate e vai para lá. Então, eu já, de maneira apropriada, estou alterando essas coisas para deixar formatadinho direitinho, tá bom? Então, agora, vamos supor que eu queira, depois eu vou mudar isso daqui, mas eu trabalhei com esse meu texto e eu quero colocar número de páginas para aparecer. Então, o que, que eu posso vir fazer aqui? Posso, nesses menuzinhos que aparecem aqui, ó, a gente tem lá inserir, então eu posso colocar um monte de informações, né, aqui, e tem um menu suspenso que aparece essa coisa para mim, como no Mac é um pouquinho diferente, então eu posso vir em formatar, né, tenho diferentes opções aqui, ó, para exibir. Então, se eu vier em inserir, aqui eu tenho aqui, ó, página em branco, quebra de página, posso colocar figuras, imagens, referências, indicadores, número de página. Então eu venho aqui, ó, número da página, e vou colocar, mostrar na primeira página, isso depende se eu quero que apareça ou não, tá bom? Se eu colocar para não mostrar, e aí eu posso colocar o alinhamento. Então vou deixar um alinhamento, por exemplo, centralizado, e vou dar um OK. Então o número da página aparece aqui, ó, mas na primeira não vai aparecer. Por exemplo, poderia ser uma página de título, de rosto, página de rosto. Então, notem que nesse sumário aqui, ó, não apareceu o meu resumo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso alterar isso daqui no meu sumário
né? Então eu posso atualizar a tabela, isso daí ele vai sempre atualizar se eu quiser alterar, colocar mais linhas, então ele vai formatar direitinho como eu tinha colocado para vocês, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir na parte aqui onde eu coloquei referências, no meu sumário, e eu vou personalizar esse sumário. Então notem que aqui eu tenho essas opções dos níveis onde eu vou colocando, tá bom? Então se eu vier em opções aqui também, ó, eu posso mostrar o que eu quero que apareça no meu sumário. Então eu coloquei, se eu for descendo aqui, ó, um pouquinho, notem que o título 1, ele está aparecendo como se fosse o primeiro, mas o meu subtítulo, por exemplo, que estava aqui, ó, não apareceu. Então eu posso colocar aqui, ó, subtítulo igual a 1, e aí eu altero para cá, ó. Vou colocar isso como 2, isso como 3. Se eu quiser mais, né, subtítulos aqui, ó, posso ir colocando 4, posso colocar 5. Se eu der um OK e um OK, né, então substituir esse sumário? Sim. Então veja lá o que acontece, e já apareceu o resumo aqui para mim, né? Então ele deixa que eu atualize isso de maneira apropriada e formate também isso daqui com tabulações ou não. Então isso vai obviamente depender da maneira como vocês querem que apareça nesse trabalho. Então vamos supor que aqui após o resumo vocês queiram que esse sumário esteja numa outra página. Então eu posso vir nessa opção como tinha aqui, ó, inserir, se eu vier página em branco ou quebra de página, posso selecionar, então o que vier depois vai estar numa página separada. Ou eu posso dar um Ctrl Enter, ou um símbolo do Windows aí para vocês, e ele vai aparecer aqui numa outra página. Então vamos supor que aqui de novo eu queira fazer isso, então eu dou lá o Windows Enter, e aí eu tenho então o sumário colocado numa página separada do resto do meu texto. Tá bom? Então isso daqui é uma maneira bastante rápida, apropriada da gente colocar. Posso colocar outras informações, agradecimentos, referências, o que mais eu queira. Tá? Então se eu vier aqui como título 1, vou colocar referências, e aí de novo vocês podem colocar. E com relação às referências, eu vou gravar depois um outro vídeo e mostrar de maneira automatizada como é que a gente pode usar também gerenciadores externos de referência acoplados ao Word e fazer isso de maneira otimizada. Tá bom? Então, para essa primeira parte, acho que já deu para ter uma ideia geral de como a gente pode trabalhar de maneira otimizada.